Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Persépolis da Marjane Satrapi. Persépolis é uma história em quadrinhos, é uma HQ, e depois de mais velha eu tinha perdido um pouco o hábito de ler histórias em quadrinhos. E isso era por puro preconceito e ignorância da minha parte, porque eu acreditava que seriam histórias sempre infantis, mas eu tava muito enganada. Felizmente a gente muda, a gente evolui, a gente abre a mente, e de uns tempos pra cá eu li alguns quadrinhos que eu gostei muito, como Maus, que eu ainda pretendo fazer um vídeo pra gente conversar sobre ele. Tem também o Retalhos, que eu já fiz vídeo aqui no canal, e Persépolis, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. Persépolis é um quadrinho autobiográfico, então nele a Marjane conta pra gente a sua história, infância, adolescência e início da fase adulta. A Marjane é iraniana e muito nova ela teve contato com uma revolução e uma guerra no seu país. Ela nasceu em 1969 e em 1979 aconteceu a Revolução Iraniana, que lançou o Irã ao regime xiita. E em 1980 aconteceu a guerra do Irã contra o Iraque. Os pais da Marjane eram bastante politizados, interessados e envolvidos na situação política do país. Eles iam nos protestos, nas manifestações, eles eram militantes. Eles lutavam por aquilo que eles acreditavam, eles iam contra os ditames do governo. E a Marjane via tudo isso, os pais dela conversavam com ela sobre isso. Então, mesmo que muito nova, com seus 10, 11 anos, ela entendia, claro que na medida do possível, né, de acordo com a sua idade, o que é que estava acontecendo no seu país. E os pais da Marjane, por medo de criarem a filha nessa realidade violenta, de guerra, e sem perspectiva de que mudaria para melhor, e por perceberem que a Marjane tinha herdado deles esse lado de contestar, de questionar o porquê das coisas. Ela tinha a língua afiada desde muito nova, ela contestava as professoras na escola que queriam ensinar alguma coisa que não correspondia com a verdade, que tinha uma postura meio tendenciosa. E os pais da Marjane temiam pela felicidade e pela segurança dela. Então eles acharam melhor que ela fosse morar na Áustria. Mas os pais dela não vão com ela. Então aos 14 anos ela vai morar em outro país sem os seus pais. Os amigos dos pais a recebem lá, mas logo ela perde contato com esses amigos, ela conhece outras pessoas e vai viver com pessoas diferentes. E aí ela conta pra gente como foi essa experiência vivendo longe de casa. E por mais que ela não estivesse vivendo mais em um contexto de guerra, ela sofre bastante. Primeiro que ela era muito nova e estava morando em um outro país com uma cultura totalmente diferente do que ela estava acostumada. Longe dos pais, longe dos amigos, ela acaba se envolvendo com drogas. Ela fica muito doente em um período, ela quase morre, sofre bastante com as suas experiências em relacionamentos amorosos. Não foi um período fácil na vida dela. E ela também sofria bastante preconceito por ser uma iraniana vivendo em um país da Europa. E ela sofreu bastante também com essa questão da identidade. Isso já é uma questão para a maioria dos adolescentes, né? É uma fase que a gente está tentando descobrir quem a gente é, descobrir nosso lugar no mundo. E ela acaba sofrendo com isso de forma ainda mais intensa, porque ela tenta se adaptar à sua nova realidade, tentando se adaptar à cultura europeia, mas ao mesmo tempo ela tenta preservar o que ela aprendeu de onde ela veio. Ela não quer perder suas raízes, sentir que ela está abandonando a cultura do Irã. É como se em boa parte da sua vida ela se sentisse sempre como uma estrangeira. Ela não tinha esse sentimento de pertencimento, sabe? De pertencer a algum lugar. Porque muito nova ela vai para a Áustria. Então ela tenta se adaptar à cultura europeia, mas ela ainda quer carregar traços do Irã. E depois, mais velha, quando ela volta pro Irã, ela já tem muito nela coisas da cultura europeia. Aí ela fica sempre com essa sensação de que ela não pertence a lugar nenhum. Então essa questão da identidade, de sentir que ela não tem uma identidade, é muito forte aqui quando a gente tá lendo a sua história. E o
Uma coisa que talvez passe pela nossa cabeça enquanto a gente está fazendo a leitura desse quadrinho é que loucura a desses pais de enviarem a própria filha tão nova para viver em um outro país. Mas eu acho bastante difícil julgar essa atitude deles. Eles sofreram muito com essa decisão e eles fizeram o que eles acreditavam ser o melhor para ela. Eu vejo como um ato de coragem, como um ato de amor da parte deles. Por mais que ela estivesse longe deles, mas ela ia estar longe da guerra também e longe daquele regime opressor que estava sendo implantado no país. Talvez longe ela tenha sofrido mais do que se ela tivesse continuado com eles no Irã. Pode ser que sim, mas é o peso das decisões, né? A gente nunca tem certeza das consequências. Mas eu não julgo de forma alguma a decisão dos pais de terem enviado a filha para viver em outro país, ainda que muito nova. Então, o foco desse quadrinho é a vida da autora, é a vida da Marjane, mas a gente tem como pano de fundo o que estava acontecendo no país na época. E, obviamente, o cenário da sociedade em que ela viveu refletiu muito na sua vida pessoal. Então, a gente conhece a sua vida, a gente conhece a sua história e, consequentemente, a realidade da sociedade da época. Persépolis não é um quadrinho que vai te apresentar de forma aprofundada a história do Irã. Se você não tem muito conhecimento no assunto, o que era o meu caso, você vai aprender algumas coisas com essa leitura sim. Mas se você já tem um conhecimento profundo sobre isso, é provável que em relação à parte histórica, você não vai encontrar nada de novo aqui. Logo no início do quadrinho tem uma explicação resumida da história do Irã. E isso é legal porque dá uma contextualizada e a gente não fica perdido durante a leitura. Com essa explicação a gente consegue entender melhor todo o contexto que lançou o Irã aí nessa revolução e também a guerra que veio depois. Ainda que a Marjane tenha vivido em uma realidade muito diferente da nossa, com uma cultura muito diferente, a gente facilmente se identifica com o que a gente lê em vários momentos. Porque a gente acaba tendo contato com vários conflitos pessoais da Marjane. E essas questões humanas, essas questões que nos perturbam aí ao longo da vida, muitas delas são universais. Então a gente se identifica assim em vários momentos. E isso é uma das coisas que eu achei mais incríveis na leitura desse quadrinho. A gente entra em contato com a história de alguém que viveu uma realidade totalmente diferente da nossa e ainda assim a gente consegue se sentir conectada a ela. E isso é legal porque nos aproxima de outras culturas, nos aproxima de outras realidades. Porque por mais que existam diferenças culturais, a gente não tá totalmente distante do outro. A gente vê, infelizmente, até hoje, atrocidades ao redor do mundo, né? Países em guerra. Tem notícias sobre isso o tempo todo e isso é algo que mexe com a gente. Mas quando a gente tem um relato de alguém que realmente viveu isso, a coisa se torna mais palpável, né? Dá pra perceber de forma mais clara que essas pessoas, além de terem que lidar com o caos da guerra, elas continuam tendo que lidar com as suas próprias questões pessoais, porque elas não somem. E eu acho que às vezes a gente se esquece disso. A gente visualiza todo o caos da guerra, mas acaba esquecendo um pouco das pessoas que estão ali, das pessoas enquanto indivíduo, que tem que continuar levando suas vidas nesse contexto caótico. Tem uma entrada do diário do Franz Kafka que ficou marcada em mim para sempre, desde que eu li, que diz o seguinte: 2 de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Natação à tarde. Essas poucas palavras são sensacionais para nos fazer pensar sobre isso. Tem uma guerra acontecendo, mas a vida continua, na medida do possível. Eu acho isso pesado. Uma coisa que eu não posso deixar de comentar é a escrita incrível da Marjane. É uma escrita que emociona e que também faz rir. É uma escrita que consegue passar a verdade. Ela fala de coisas muito difíceis, de momentos muito delicados. Tem várias passagens aqui nesse quadrinho que são realmente tocantes. E em alguns momentos ela utiliza de um humor que casa muito bem. Isso acaba trazendo um alívio cômico assim para a leitura, porque não fica algo pesado e triste o tempo todo. É um humor que não soa forçado, ela consegue fazer com que fique algo natural.
Foi feito um filme em 2007 baseado nesse quadrinho. Eu acho o filme muito bom, eu achei que ele foi bem fiel. O que a leitura do quadrinho transmite, o filme consegue passar para o espectador também. Persépolis foi publicado inicialmente em 4 volumes, mas essa edição aqui da Companhia das Letras é a edição completa, tem escrito aqui embaixo. Então tem os 4 volumes reunidos aqui nessa edição. Então é isso, gente, essa é a minha dica de hoje. Fica aqui fortemente a minha indicação para que você leia esse quadrinho. Eu achei incrível, uma leitura que valeu super a pena. Se você, assim como eu, tinha perdido o hábito de ler quadrinhos, ou se nunca teve o hábito de ler quadrinhos, fica aqui a minha dica. Tenho certeza que você vai se surpreender e vai se deparar com histórias incríveis que valem a pena ser lidas. Se você é um super fã de quadrinhos, ou se já leu alguns quadrinhos que gostou muito, por favor, me conta aqui nos comentários, eu quero receber aí indicações de vocês. E não se esqueçam de que tá rolando sorteio de um exemplar do Persépolis aqui no canal. Se você ainda não viu esse sorteio, eu vou deixar linkado aqui em cima. É o sorteio de 1000 em 1000. Quando o canal atingir 13 mil inscritos, eu vou sortear esse quadrinho com mais um livro e mais alguns marcadores. Então, corre lá e participa. Muito obrigada pela companhia, obrigada por terem me assistido até aqui. Vamos continuar batendo papo aí nos comentários. Se você já leu esse quadrinho, me conta aqui embaixo o que é que você achou. Se ficou com vontade de ler, me conta também. Se tiver gostado do vídeo, já sabe, deixe seu joinha, assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Se é novo por aqui, não deixa de se inscrever, assim você vai ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um beijo!